Antes dos 40, a gente não para pensar, mas depois dos 40, a gente começa a perceber muitas mudanças no nosso corpo. A gente faz dieta, treina, come menos, mas para algumas mulheres parece que o corpo não responde como antes. Se você acorda cansada, você percebe que sua barriga está sempre mais inchada, a dificuldade para dormir está muito maior, você sente que perdeu aquela energia que você tinha para trabalhar, para passar o dia e começa a pensar, o meu metabolismo não é mais o mesmo e está travado, eu vou dizer para você que isso não é porque você não tem um metabolismo mais que te favorece, ou porque você não tem força de vontade, ou porque você está fazendo tudo, mas o corpo não responde mais. A questão é que ninguém ensina a gente a cuidar do nosso corpo nessa nova fase da vida. E a gente também acaba nem querendo saber, porque a gente não imagina quantas mudanças acontecem. Depois de mais de 15 anos atendendo mulheres, eu percebi uma coisa. A gente não precisa de mais restrição nessa fase, a gente precisa entender o nosso próprio corpo, porque depois dos 40 tudo muda. Hormônio, inflamação, massa muscular, o sono já não é o mesmo, o estresse. E quando a gente trata apenas caloria, a gente esquece justamente do que mais influencia os nossos resultados nessa fase. E os 3 principais pilares que você pode começar já a aplicar aí, eu vou passar aqui para vocês. O primeiro deles é que o mais importante do que ficar reduzindo comida é desinflamar o seu corpo. A grande maioria das mulheres entra nessa fase com um corpo muito inflamado. O intestino é o primeiro ponto de inflamação. E o intestino saudável, ele melhora a absorção dos nutrientes, melhora a ação dos nossos hormônios e tudo o que esses hormônios representam no nosso corpo como energia, como metabolismo, como resposta ao emagrecimento. O pilar 2, essencial para a gente olhar nessa fase, é a ação muscular, que passa a ser uma prioridade na nossa vida. Depois dos 40, o maior patrimônio que a gente pode construir para o nosso metabolismo é preservar a massa muscular. E o pilar 3, que também é um dos pontos principais, é recuperar a nossa energia. E isso por meio do sono equilibrado, modulação de um estresse que está atrapalhando e alterando os seus hormônios, melhorar o ritmo de vida. Então, não adianta a gente querer um estilo de vida perfeito nessa fase, mas estruturar conforme a gente tem a condição de colocar isso na nossa vida atual. E também não adianta a gente fazer uma dieta perfeita se o nosso corpo está em alerta o tempo inteiro. Essa dieta ela não vai ter o efeito que a gente espera com um cortisol extremamente alterado, porque ele não vai responder da mesma forma. E aqui eu vou compartilhar uma história real, porque eu sei que muitas mulheres passam por isso e que vai contribuir para que vocês consigam aplicar isso na vida de vocês. Ontem eu estava olhando para a bioimpedância de uma paciente minha que tem quase 70 anos e ela chegou no consultório acreditando que a idade dela era o maior limitador para ela conseguir melhorar todos os sintomas, inclusive reduzir gordura nessa fase, melhorar a composição corporal dela e reduzir o que era uma preocupação para ela, o risco cardiovascular. E aí, sabe o que a gente mudou com toda a estratégia alimentar? Não foi questão de idade, foi estratégia certa e foi a constância fazendo isso durante os 6 meses de acompanhamento que a gente fez que trouxe todo o resultado que a gente teve com ela. Então, a gente conseguiu sair de um percentual de gordura de 5% do que quando ela começou. Também impactou na massa muscular que ela começou a fazer atividade física e a gente ajustou toda a alimentação dela para que ela conseguisse aumentar essa massa muscular, que foram 2 quilos. E isso em saúde metabólica, cardiovascular e aumento de longevidade representa muito para uma mulher nessa idade. Isso tudo acontece porque o corpo responde quando ele recebe os estímulos certos. E dizer para vocês é que o meu objetivo aqui no canal é justamente mostrar que existe um caminho possível sem terrorismo nutricional, sem dietas e restrições malucas, sem promessa milagrosa. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa um comentário aqui e me conta qual é o seu maior desafio, que eu vou ler todos com muito carinho e responder. E se você conhece alguma mulher que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo e já me acompanha por aqui que eu vou trazer mais informações sobre este assunto para vocês.